Talvez você não tenha um problema de vendas, você tenha um problema de comunicação. Você pode ter o melhor produto do mundo, o melhor serviço do mundo e a melhor intenção do mundo. Mas, se você não souber se comunicar, as pessoas não vão enxergar valor naquilo que você oferece. E eu vejo isso acontecer todos os dias. Pessoas bem intencionadas, pessoas altamente qualificadas, que ganham pouco, que têm dificuldade de vender e não conseguem alavancar nas suas carreiras. Enquanto outras nem tão qualificadas assim, conseguem ganhar muito dinheiro, ficarem muito famosas e darem muito certo. E sabe qual a diferença dessas duas pessoas? A comunicação. E hoje eu vou te mostrar os 7 erros que podem estar fazendo você perder clientes, dinheiro e oportunidades. E se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Natália Ramos, eu sou especialista em comunicação comportamental e aqui eu falo de comunicação, vendas, mentalidade e desenvolvimento pessoal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui para não ficar de fora de nenhum vídeo. Então vamos lá! Erro número 1, falar demais. Imagina que você entra numa loja para saber sobre um celular. E aí você pergunta sobre o celular pro vendedor e ele começa a falar sem parar. Imagina que ele fala 10 minutos sem parar e quando ele termina de falar, você não lembra nem mais o que ele falou. Você acaba ficando até lotado de informações e você acaba saindo e você não leva porque você fica mais na dúvida do que quando entrou. E muitas pessoas pensam que falar demais sobre um produto ou serviço quer dizer que elas têm conhecimento sobre aquilo. Só que às vezes o cliente ou consumidor que está ouvindo aquilo, ele não entende daquele assunto. E se você fala muita coisa, ele vai ficar muito confuso. E aí isso tira a tua autoridade. Ou seja, ele fala assim, nossa, ele falou tecnicamente, eu não entendi nada, então não me senti confortável. E a comunicação, quanto mais clara, mais eficaz ela é. Então, um bom comunicador, ele consegue transformar um assunto extenso ou um assunto complexo em algo simples, para fazer o outro ser entendido. Isso é comunicação assertiva. É quando eu falo e o outro entende aquilo que realmente eu queria falar. Então, o primeiro erro é falar demais. E tem uma regra que eu sempre falo, que é muito básica. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, eu sempre ouço mais do que eu falo, principalmente durante uma venda. E comunicação é sempre diálogo. O outro pergunta e eu respondo, no caso de um produto ou serviço, se eu estou ali vendendo. Não é um monólogo, não é só eu falar e a pessoa ouvir. O segundo erro é não ouvir o cliente. Então imagina que eu cheguei lá perguntando deste celular aqui. E aí quando eu chego pedindo essas informações, o vendedor ele nem ouviu aquilo que eu quero e ele começa a falar, não, mas esse celular aqui é muito melhor, esse celular tem isso, tem aquilo. Só que eu fui perguntar sobre o celular A, e ele começou a falar sobre o celular B. Automaticamente eu entendo que ele não está interessado em mim. E o cliente precisa se sentir confortável, ou seja, ele precisa se sentir ouvido. Então, se eu perguntei do A e ele me respondeu o B, por mais que o B talvez seja o melhor, ele precisa primeiro me explicar sobre o celular A, que foi o que eu fui buscar. Então, o erro às vezes é quando a pessoa vai perguntar um produto ou um serviço nosso e a gente até acha que a gente tem o melhor para oferecer para ela, só que a gente acaba não ouvindo aquilo que ela nos falou. Se ela foi perguntar sobre aquilo, a gente fala sobre aquilo. E depois que a gente já explicou sobre aquilo que ela perguntou, a gente pode até falar sobre outro produto ou serviço nosso. Terceiro erro que eu vejo que muitas pessoas cometem, principalmente médicos, dentistas e algumas profissões: falar tecnicamente demais. O paciente ou o cliente, ele não é especialista naquilo. Se ele for, tudo bem. Então imagina que uma pessoa vai me perguntar sobre investimento, só que ela não sabe nada. E aí eu começo a falar sobre algumas coisas complexas, que para mim são simples, que é IPCA, é renda fixa, renda variável, é o desconto, alíquota do imposto de renda, é o tempo de carência. Só que se eu não falar de uma forma simples, a pessoa ela não vai entender aquilo que eu falei. E dificilmente as pessoas elas compram algo, algum produto ou serviço de algo que elas não entenderam, porque ficou complexo. E se ficou complexo, elas não têm confiança de comprar, porque nem elas sabem o que estão comprando. Então, não fale tecnicamente, fale o mais simples possível. Então, por exemplo, ao invés de você falar assim, o tempo de carência é 60 dias, você pode falar assim, quando você precisar resgatar, você tem que pedir 60 dias antes para poder cair na conta. Então sempre a gente vai trocando coisas técnicas por coisas simples. E tem pessoas que ficam ali tão acostumadas no dia a dia, ou seja, eu sou um médico, eu tô tão acostumado a ver as coisas técnicas
que quando eu vou passar para o meu paciente, eu acabo sendo técnico. Só que o meu paciente, ele não entende, ele entende que ele está com uma dor, ele não sabe o que é uma veia, o que é isso, o que é aquilo, ou qual que é a tecnologia que tem que usar. Então, sempre usar a linguagem mais clara possível. Um bom comunicador, ele consegue transformar algo complexo em algo simples. Algo simples é algo que todo mundo consegue entender. Erro 4. Não demonstrar confiança. Como assim não demonstrar confiança? Se você fala toda hora pedindo desculpa, ou você fala vou pensar, vou perguntar para alguém, a pessoa ela se sente desconfortável. Então, por exemplo, imagina que ele perguntou algo que seja do teu nicho, mas muito técnico e você realmente na hora você não sabe aquela resposta. Você não vai falar não sei. Você vai falar assim, eu vou procurar saber mais informações sobre isso para te passar tudo corretamente. Não gagueja, não fale algo errado, porque às vezes a pessoa que está sentada ali e você está fazendo a venda, ela tem mais conhecimento sobre algo específico da tua área que tu não tem. Então imagina aqui que eu falo de investimentos. Existe alguém às vezes que entende tanto de investimento quanto eu, mas não é certificado. E aí se eu falo algo errado, eu já não passo confiança para aquela pessoa. Então sempre que você quiser passar confiança, regras simples corporais, né? Olho no olho, baseado no que você me falou, eu acredito que isso aqui seja o melhor para você. A gente pode utilizar algumas coisas sem ser arrogante e que passe confiança para o nosso cliente. Erro número 5, não fazer perguntas. Quem faz perguntas sempre conduz a conversa. Muita gente quer falar sem antes entender o que a pessoa quer saber. E aí, às vezes, a pessoa ela quer saber sobre algo A e você está explicando sobre algo C. Só que ela perguntou sobre algo A, só que você não esperou entender. Então, sempre faça perguntas. Quem pergunta conduz a conversa, porque entende realmente o que a pessoa quer saber sobre aquilo. Você pode perguntar, por exemplo, o que você procura hoje? Para que você procura isso? O que você já tentou fazer e não deu certo? Isso faz com que a pessoa sinta que você tem um interesse genuíno nela. E quando a pessoa sente que você está interessado realmente naquilo que ela precisa, ela se sente confortável e confiante com você. Erro número 6, não contar histórias. E se a gente for ver, a gente for parar para lembrar da história, o maior comunicador de todos os tempos, Jesus, ele contava por histórias. Se a gente chega lá no Novo Testamento, ele contava uma história, porque as pessoas elas conseguem se enxergar na história. Então imagina que eu tô passando por um problema ou eu já passei por um problema. Se eu falar a história, a pessoa vai lembrar, porque as pessoas elas têm o costume de esquecerem dados, mas elas não esquecem de histórias. Então, imagina que eu falo assim, teve uma vez que eu tava em casa e eu não sabia que não podia deixar o gás ligado, ou eu não me atentei que o gás estava ligado. E eu saí de casa, deixei o gás ligado por muito tempo, porque eu fui viajar e minha casa explodiu. E a sorte é que eu tinha o seguro do banco e o seguro cobriu. Porque se eu não tivesse o seguro, eu não sei o que seria. Eu teria perdido praticamente todas as coisas do apartamento. Eu tô tentando vender um seguro pra pessoa, mas eu tô falando de uma história. E na hora ela se coloca na história, poxa, eu poderia também ter esquecido o gás ligado e ter ido viajar, sem perceber, né? Um erro comum. Ou seja, você traz a pessoa para a história, ela vai lembrar daquilo, ela vai se identificar com aquilo, ou ela já passou por algo parecido, ou ela pode passar por algo parecido, ou ela conhece alguém que passou e nessa hora gera identificação. Por isso que agora muitos falam sobre storytelling, né, nas redes sociais, que é quando você tem o poder de contar uma história e a pessoa começa a se enxergar naquela história, ela começa a imaginar aquela história e depois ela não vai lembrar dos dados, mas ela vai lembrar da história. Os melhores comunicadores e os melhores vendedores do mundo contam e vendem através de histórias. E o mais importante, erro número 7, não criar conexão. As pessoas, tem um estudo que fala que as pessoas durante a vida, 80% das decisões são emocionais e só 20% são racionais. Ou seja, primeiro eu compro pela emoção e depois eu tento justificar pelo racional. Por exemplo, eu tinha o último iPhone, que era o 16 Pro Max. Eu precisava trocar pelo 17 Pro Max? Não. Mas eu falei assim, não, eu trabalho com isso, eu preciso que os meus vídeos sejam melhores, eu preciso de um celular mais rápido, eu preciso de uma memória melhor. Mas primeiro foi emocional, depois eu tento racionalizar. Então eu preciso criar conexão com aquele cliente. Como que eu crio uma conexão? Olhando no olho, como ele gosta de ser chamado,
tratado, como ele gostaria de ser tratado. Eu não vendo somente, por exemplo, um hotel não vende somente o hotel, ele vende a experiência. Um restaurante não vende somente a comida, ele vende a experiência daquele lugar. Então pare de vender características e comece a vender experiência. Faça o cliente se sentir acolhido. Crie conexão emocional. Se você corrigir apenas um desses 7 erros, você já vai ver uma melhora significativa dentro da tua estrutura de venda. Se você conseguir melhorar os 7, você vai ficar imbatível, porque não tem como dar errado para quem faz o passo a passo todo certo. E se você acha que alguém precisa ver esse vídeo, é só clicar em compartilhar. Toda semana tem vídeo novo no canal. E agora me conta aqui nos comentários quais desses 7 erros você percebeu que você já fez ou você faz. Fui! Até a próxima!